do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, vamos prosseguindo nas nossas reflexões sobre a nossa profissão de fé, ou sobre os símbolos da fé. Já vimos como, ao longo do tempo, vários símbolos da fé, vários credos, várias profissões de fé foram sendo criadas nas diversas localidades. Nós temos que lembrar que naquele tempo o mundo não era globalizado, né? De modo que, conforme as necessidades, as comunidades iam elaborando o seu próprio processo de iniciação à vida cristã. Mas existem vários símbolos que são conhecidos, como, por exemplo, um atribuído a Santo Atanásio, vários concílios, né, como, por exemplo, o nono concílio ou melhor, o 11º concílio de Toledo, concílios de Latrão, quarto concílio de Latrão, por exemplo, o concílio de Trento, famoso, que enfrentou a reforma protestante. Eles elaboraram os seus próprios credos. Alguns papas fizeram o mesmo, como é o caso, por exemplo, do Papa Damaso, e, recentemente, perto de nós, o Papa Paulo VI escreveu uma obra magistral chamada Credo do Povo de Deus, em que, na realidade, ele comenta o credo, né? Ele escreve o credo de uma maneira um pouco mais detalhada. Vimos também que nenhum desses símbolos que representam diferentes etapas da vida da Igreja pode ser considerado ultrapassado ou inútil. Eles nos ajudam a viver hoje a fé de sempre. Vimos, finalmente, que, dentre todos esses símbolos, dois ocupam um lugar muito particular na vida da Igreja. O símbolo dos apóstolos, que é esse credo que nós professamos em quase todos os domingos, a não ser quando temos uma solenidade em que se professa o outro símbolo chamado niceno-constantinopolitano. Mas esse credo que nós professamos em todo domingo, ele é chamado símbolo dos apóstolos. E ele tem uma grande autoridade porque ele era o símbolo batismal da Igreja de Roma. No parágrafo 194, nós vimos como Santo Ambrósio já testemunhava no século IV essa realidade. Ele é o símbolo guardado pela Igreja Romana, aquela na qual Pedro, o primeiro entre os apóstolos, teve a sua sede e para a qual ele trouxe a comum expressão da fé. E aí nós chegamos ao parágrafo 195. Além do símbolo dos apóstolos, já tivemos a oportunidade de ver que existe um outro símbolo igualmente usado e conhecido e importante, chamado niceno-constantinopolitano. Ele tem grande autoridade porque ele foi resultado dos dois primeiros concílios ecumênicos da história da Igreja. O que se reuniu na cidade de Niceia, no ano 325, portanto, comecinho ali do século IV, e o outro que se reuniu em Constantinopla. Constantinopla é a atual Istambul, na Turquia. Na época, era a Nova Roma, né? Conhecido como a Nova Roma, se reuniu no ano 381. Então, à luz da doutrina desses dois concílios, nasceu o símbolo niceno-constantinopolitano, que é aquele credo um pouco mais longo que nós rezamos de vez em quando, também nas nossas liturgias. Este símbolo niceno-constantinopolitano é, ainda hoje, comum para todas as igrejas do Ocidente e do Oriente. Vocês sabem que existem ritos diferentes no Oriente e no Ocidente. Acho que todos já devem ter ouvido falar na igreja maronita, melquita, bizantina, copta, armênia. São igrejas muito antigas e que, por virem de países que não estão vinculados à língua latina, digamos,
eles têm outra tradição, mas o símbolo niceno-constantinopolitano é comum a todas essas igrejas, do Oriente e do Ocidente. Chegamos então ao parágrafo 196. O Catecismo da Igreja Católica, nesta versão que foi editada pelo Papa São João Paulo II e que é colocada à nossa disposição pela CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, tradução direta do texto original. Nessa exposição, o nosso catecismo segue o símbolo dos apóstolos, o credo normal, né, que nós professamos nas nossas missas. Porque o símbolo dos apóstolos é, por assim dizer, o mais antigo catecismo romano. Como dissemos, ele nasceu como símbolo batismal da Igreja de Roma. Agora, nós vamos também completar essa mesma exposição por referências constantes ao outro credo, o símbolo niceno-constantinopolitano, porque em muitos pontos este credo é mais explícito e mais detalhado, e é importante que a gente tenha uma visão de conjunto. Parágrafo 197. Como no dia de nosso batismo, quando toda a nossa vida foi confiada ao ensino, acolhamos o símbolo de nossa fé que dá a vida. Recitar com fé o credo, entrar em comunhão com Deus Pai, Filho e Espírito Santo, é também entrar em comunhão com a Igreja inteira, que nos transmite a fé na qual nós cremos. E aqui, mais uma vez, o nosso catecismo traz uma citação de Santo Ambrósio. Este símbolo, o símbolo dos apóstolos, que o mesmo Santo Ambrósio atesta a sua grande autoridade por ser aquele que foi guardado pela Igreja Romana, Santo Ambrósio vai dizer: este símbolo é o selo espiritual, a meditação do nosso coração e o guardião sempre presente. Ele é seguramente o tesouro que guardamos em nossa alma. De fato, talvez nós precisemos resgatar com um pouco mais de cuidado e de profundidade esse momento tão importante do rito de iniciação cristã de adultos. Porque, meus queridos, quando nós somos batizados como crianças, nossos pais e padrinhos professam a fé por nós. Eles renunciam ao demônio, eles renunciam às obras do mal em nosso nome. Só depois que a gente cresce é que, no momento apropriado, por exemplo, por ocasião da primeira comunhão, nas vigílias pascais, depois por ocasião da crisma, nós somos chamados a renovar os compromissos batismais com a nossa própria boca, com o nosso próprio coração. Quando se trata do batismo de adultos, a pessoa tem que estar preparada de cara para receber os 3 sacramentos. Quando se batiza um adulto, não se separa batismo, crisma, comunhão. A pessoa é batizada, em seguida crismada e na mesma celebração recebe a comunhão. Mas no processo de iniciação existe aquilo que se chama de devolução do símbolo. A pessoa recebe a explicação do credo e depois ela devolve esse mesmo credo professado não apenas com a boca, mas sabido de cor, de coração. É isso que nós queremos, essa é a meta desses nossos programas, nos levar a conhecer sempre mais os conteúdos da nossa fé batismal e assim viver plenamente o batismo que nos fez participar do povo santo de Deus como membros de Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém.